Descrição. Pessoal, se quiserem fazer perguntas ao Kim, vamos lá. Oi galera, quem não me conhece, eu sou o Kim. Vou pôr meu nome aqui. Vou pôr meu nome pra cá, que é mais central. Quem não sabe, esse é meu nome. Eu estudo física. Hoje é dia 4. Estuda física. Olá pra vocês. Olá pra vocês. Eu também pus 10 na turma do PD. Minha primeira aula com data do mês 11. Todo mundo errando. Vamos lá. 9? Faz 2 meses que você não pôs data nos seus cadernos. Então é o seguinte, ó. Alguns de vocês já me conhecem. Quem não me conhece, hoje é a chance de conhecer. Prazer. O Glauber já iniciou esse assunto com vocês nas aulas anteriores. Não sei se vocês perceberam, mas ela já deu estática para vocês até em prova do leis de Newton. Então, só que é o seguinte, estática a gente pode separar em duas partes. Ó. A estática do ponto material, a estática do corpo extenso. E o que ela cobrou em prova foi do ponto material. É bem mais simples, é somatória de forças mesmo, igual a zero. Então é o seguinte, esse aqui vocês já tiveram 6 exemplos nas aulas anteriores, já caiu na prova de vocês, ou simulado, espero que vocês já tenham aprendido como fazer. É basicamente somatória das forças é igual a zero. Só que aqui é o seguinte, quando o corpo é extenso, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tamanho dele interessa para as pontas. Então, antigamente era sempre um bloquinho, e ninguém falava o tamanho do bloco. Você só desenha as forças, quem puxou mais forte decide quando o cara está indo. Aqui não, aqui você vai desenhar os caras mais compridos. Os caras mais compridos. E o seguinte, dependendo do lugar que você faz a força, o cara pode mexer de um jeito diferente ou não. Se eu fizer uma força aqui, ó, F1, tem uma outra força aqui, F2. Não tem não. Se eu só faço uma força F1 aqui, ó, esse cara aqui, se empurrado na pontinha, tende a girar. Se aqui estiver preso, aqui é uma parede, super parede, isso aqui é uma porta. A porta gira e terminaria aqui. Então é o seguinte, dependendo do lugar que eu empurrar, ele não gira. Ó. Se eu fizer a mesma força aqui, ó, a mesma força F1 aqui, ó, a porta vai girar? Não vai girar, exatamente. Então, e se eu aumentar a força? Ó, aqui por 10 vezes a intensidade dessa força aqui, vai girar? Vai depender da força que está sendo. Não, nunca vai arrebentar a porta da parede. Separar a porta da parede. Imagine assim. Então, se você aumentar a força, mas não aumentou a distância em relação a onde ele está preso, não vai sair do lugar. Ó. Vou fazer o Hulk aqui e não sai. O problema é, um cara fraquinho, pode ser um cara fraquinho aqui, ó. Ele dá um peteleco na pontica da porta, a porta já mexe um pouco. Então, oi? Se eu aplicar uma força distante do apoio, eu consigo mover. Se eu aplicar mais próximo do apoio. Basicamente essa é a ideia. Quanto mais longe da onde está preso, maior a chance dele girar ou não. Então vamos lá, é o seguinte, ó. Você concorda que se eu aumentar a força, ó, em vez de F1 eu vou fazer 10 F1. A chance desse cara girar não é muito maior agora do que a situação anterior? Então, a intensidade da força tem que ser considerada. Se aumentar a força, aumenta a chance do cara girar. Se eu aumentar a distância em relação aonde ele está preso, aumenta a chance do cara girar também. Como é que vocês abrem uma porta? Vocês pegam perto da ponta ou perto da dobradiça? Porque perto da dobradiça você tem que fazer muita força para ela girar. Isso aqui vocês já sabiam torque desde os 2 anos de idade, ó, desde que vocês abrem uma porta. Só não sabiam calcular. E aqui na aula de hoje vocês vão saber numericamente o que é isso.
depende da intensidade da força, depende também da distância em relação a onde está presa. Então é o seguinte, vamos lá. O que é essa coisa que faz girar? Chama de torque. Ou torque ou momento de uma força. Torque ou momento de uma força. É essa coisa aqui que a gente vai estudar hoje. O que ela faz? Torque mede a capacidade de uma força fazer um corpo girar. Torque ou momento de uma força são sinônimos. E o que elas querem dizer? É um número que vai medir a capacidade de uma força fazer o corpo girar ou não. Então, torque grande, torque pequeno. Por exemplo, torque igual a... Então, vamos fazer aqui no desenho. Vamos lá. Fazer uma força aqui, F1. Fazer uma força aqui, na dobradiça, F2. Então, vou fazer mais uma. Aqui vai... deixa o 2 aqui. Deixa o 3 aqui. Vou fazer mais forças aqui, só para vocês se confundirem. Vou fazer um monte. Pra você ter certeza que entendeu o assunto. Vai, ó. Então é o seguinte. Nesse exemplo aqui, ó. Porta presa numa parede por uma dobradiça. Se eu aplicar uma força F4 aqui, ó. Nesse sentido aqui. Você acha que a porta tem chance de girar ou não com esse empurrãozinho? Então, instintivamente você já acertou. Quanto você acha que é o momento dessa força 4 aqui? Já descobriu que o momento da força 4 é 0. Já acertou alguma coisa. Essa força aqui não tem capacidade nenhuma de fazer o cara girar. Não tem capacidade. Ó. Essa aqui não tem. E se você empurrar a dobradiça aqui? É por causa do lugar que ele acertou, da posição que ele pega. Dependendo do lugar que ele acerta, tem a maior chance de fazer girar ou não. E nesse ângulo aqui não roda. Exatamente. Ó, vamos lá. M1, você acabou de descobrir que é. Ó, M1 não. M da força 1 também é 0. Oh, boa! Ainda bem que vocês estão atentos. O momento da força 2 é 0. Essas duas forças, ó, o F4 e o F2, não importa a intensidade delas, elas estão empurrando num lugar que não ajuda o cara a girar, velho. Não tem como. Porém, esse F1 e F3, você consegue imaginar você dando um tapinha na ponta da porta ou um tapinha no meio da porta? Você consegue ver se elas giram ou não? Sim. Essas duas aqui tem um momento. Só o momento do 1, da força 1. Momento. E momento da força 3 são diferentes de 0. Primeira conclusão. Existe, eles têm capacidade de fazer o corpo girar. O momento dessas forças aqui. E se você pensar mais a fundo, qual dos dois tem mais facilidade de fazer o cara girar se F1 tiver o mesmo módulo do F3? Se você dá o mesmo peteleco, o peteleco dado na ponta faz o cara girar mais. Certo? Então você descobriu que o momento da força 1 é maior que o momento da força 3. Então, porque a gente não pode confundir o módulo e o momento, né? Porque o módulo pode ser igual, mas o momento ali é maior. O módulo da força é igual. Para momento a gente não bota módulo. Tá. Momento é a capacidade de fazer girar. Esse aqui é a intensidade do empurrão. Intensidade do empurrão. Então, tô fazendo um resumo na velocidade da luz, espero que vocês entendam, mas pode perguntar sempre que tiver dúvida
Na turma do PD eu tive 1h40 pra vocês eu tenho 35 minutos. Né, que vocês fugiram de manhã. A gente teve prova. Ah, vocês foram no asilo, então tá perguntando. Tadinha da Luísa, que foi me substituir hoje. Ela veio e tinha 2 alunas. Ninguém me avisou. Ah, porque geralmente tem uma parte. Beleza? Ó, seguinte. Na teoria é isso aqui, tudo muito bonito, capacidade de uma força de fazer o cara girar ou não, tá. O problema é que não vai cair assim pra você. Nenhuma prova pra você. Vai cair, calcule. Ou vai dar um desenho, calcule. Calcule. Então vamos lá, ó. Você tem que saber algumas coisas. Equilíbrio. Corpo extenso. Você tem que saber 2 coisas. Seguinte, no corpo extenso, para o cara estar em equilíbrio direto, ele vai falar no enunciado: uma barra em equilíbrio, uma porta em equilíbrio, uma gangorra em equilíbrio, uma janela em equilíbrio, um parafuso com uma porca. Eu até trouxe uns aqui, ó. Vocês viram minhas porcas? Ou minhas chaves? Cadê minhas porcas? Eu trouxe 3. Um parafuso, imagine que é um parafuso e uma chave. Esse parece o cetro. Seguinte, ó. Equilíbrio no corpo extenso. Você vai aplicar um monte de forças nesse cara, mas se ele falou que está em equilíbrio, você tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, ele não pode andar. Não pode andar. Primeira coisa, não pode andar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você faz umas forças, ele não pode. Eu vou ter que calcular então esse negócio máximo? Oi? E calcular o máximo para ele não entrar em um momento se ele estiver acreditando? Não é exatamente essa palavra, mas você vai calcular a força no sentido para anular o cara. Ó, para não andar, isso aqui vocês já sabiam desde a primeira lei de Newton. Como é que é a primeira lei de Newton? Não, em números. Força resultante. Exatamente. A somatória de todas as forças que atuam no cara tem que ser igual a 0. Esse é o primeiro passo. Se for igual a 0, ele não vai deslocar. Aqui em estática sempre tem pelo menos um ponto fixo. Daí a gente não tem a dúvida do MRU. O cara não pode estar andando em MRU. Não, pelo menos tem um ponto do cara que está fixo. Ele não vai sair andando loucamente igual o MRU. Para ele não andar, a somatória das forças é igual a 0. Ou força resultante igual a 0, mesma coisa. Só que é o seguinte, nos seus livros, se um dia você tiver dúvida e quiser estudar de novo, não vai estar assim. Pode estar para não transladar, você vai falar transladar e vai estar com uma linguagem assim. Essa é a linguagem. Sigma F igual a 0. Pra quem não sabe, isso aqui é o símbolo de somatória da matemática. Então pode estar assim, mas é a mesma coisa que esse aqui. Não se assustem, não é nada de novo para vocês. Ó. É padrão. Só outro jeito de escrever a mesma coisa. Então, ele não pode andar, mas se o corpo é extenso, tem outra possibilidade. Dependendo da força, ele pode girar. Então, para estar em equilíbrio, não pode girar. Não pode girar. No seu livro, se você estudar, não vai estar assim também. Vai estar com a palavra rotacionar. Não pode rotacionar. Em vez de girar, vai falar rotacionar. Conhece o pau da roda Jequiti? Então, exatamente isso não pode. Vai. Qual a condição do cara não girar? Perfeito. Ou momento resultante igual a 0. Pode ser somatória dos momentos igual a 0
ou momento resultante igual a zero. Dois jeitos de escrever Gente, assim. volta só uma coisa que Sim. porque eu tô copiando e tá dando errado. Ó, Sim. no F é igual a zero, ele não pode andar, ou no livro vai estar escrito ele não pode transladar. Isso. Aí no de baixo que é girar e rotacionar. Isso. Ah. E de baixo é girar rotacional. O ponto material não, porque ele é tão minúsculo. Eu vou trazer o meu ponto pra você. Cadê meu ponto? Passa o monitor. Fiz um ponto numa capricha aqui. Calma, calma, cadê? Ponto! Você não deu ele mais. Meu Deus! Achei! Trouxe um ponto aqui, ó, pra você. Ó, seguinte. Nossa, é vermelho. Sim, homenagem a vocês. Então, seguinte. Esse cara aqui, ó, o tamanho dele, a gente considera ponto material. O tamanho dele não interessa para as contas. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não tem essa possibilidade. O corpo dele é curto demais. Ele é um pontículo. As forças dele só decidem se o cara vai para cima, para baixo, esquerda, direita. Não tem essa do girar. Beleza? Mas quando o corpo é comprido, depende de onde a força bater, pode empurrar ou pode girar, pode fazer muitas coisas. Beleza? Gente, então o ponto ele só não pode andar. O ponto material somatória das forças é igual a zero. E ele só não pode andar. É. Ah, aí que tá. Ah, caiu. Vamos lá, Glaucia. Você queria, porque queria que isso acontecesse. É o seguinte. Eu juro que eu não combinei. Não combinou, assim, não combinou. Seguinte, ó, vou pôr. Pra vocês do ENF, eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas já que surgiu a dúvida, eu vou falar. Qual a dúvida? Se é vetorial ou se é escalar. Quem tem palpites? Eu acho que é Eu acho que é escalar. Eu acho que é o Acho que é escalar porque ele só Acho que esse salário do globo não era vetorial. Então é o seguinte. É os documentos ali, vocês vão. Primeiro você tem que analisar a fórmula dele, que eu ainda não passei. Se eu analisar a fórmula, vai ajudar. Seguinte, ó. Você lembra o momento de uma força? O momento de uma força, ela depende da intensidade da força, beleza? Quanto maior a força, maior a chance de fazer ele girar. Depende de que outra grandeza aqui? Da distância onde está preso. A gente chama isso aqui de braço. B de braço. Ó, você quer F de força, ó. Força. B é o braço de alavanca. Esse é o nome correto dele. Braço de alavanca é a distância do ponto em que incidiu até o eixo que está preso. Peraí, gente. Sim. O braço é o quê? Ponto de distância. É a distância entre onde a força está e o eixo que está preso. Essa é o braço. Seria um trapézio, praticamente. Perfeito. Só que não vai deslocar. A força não vai lá para frente. E tem mais um cara que eu queria pôr aqui, ó. Ok, Andy, não põe esse cara, não. Tá, então não vou pôr. Só pro PD. PD É foi... que eu também não costumo pôr esse cara pra não acontecer aquela situação do exemplo de PD que não usou exatamente o cara. Saquei. Saquei, não, eu saquei. É segredo. É, segredo. Então vamos lá, ó, seguinte, força é o quê, ó? Vetorial ou escalar? Braço é vetorial ou escalar? Não, a distância? Se eu falar, andei 10 metros, você sabe qual é? Escalar. Calma aí, tem que falar. É vetorial, só falar 10 metros não dá. Você tem que falar direção e sentido para entender a mensagem completamente. E é uma distância também. É uma distância. Qual a unidade de força? Você acertou. Ó. Qual que é a unidade do braço? Que é uma distância. Metro. Qual a unidade do momento, na sua opinião?
8 vezes metro, fechou. Para por aqui, tomara que vocês não perguntem mais nada. Tomara, não, mas se perguntar eu vou ter que tentar de novo. Seguinte, força é vetorial, braço é vetorial. Na verdade, verdadeiro, acabei de lembrar, isso aqui é um X, né? Nos livros de facu isso aqui é um X, mas eu estou tentando facilitar para a vida de vocês, é um ponto. Aí que tá. Quando é um X na faculdade, chama-se produto vetorial. Quando é um pontículo, chama-se produto escalar. Isso dá resultados completamente diferentes. Põe o módulo. Oi? Aí causar o quê? Em módulo? Põe o módulo do F vezes o módulo. Em qual deles? Dos dois. Os dois você colocou. Ah tá. Pode crer. Seguinte, ó. Quando você pega, por exemplo... Oi? Você falou que se o ponto vai dar resultado diferente do X. Que ponto? Não, ponto. Produto escalar é produto. Vezes. Ah, sim. Mas aí eu vou usar o ponto e vai dar o resultado. Vai dar certo, Tá? tá? Sim, vai. Vou ensinar do jeito que dá certo. É o seguinte, então, ó. A princípio aqui, ó. Tá vendo minha chave 2 aqui? Uma chave inglesa e um parafuso aqui. Um parafuso. Seguinte, se eu aplicar uma força, por exemplo, aqui, ó, na pontica do braço, na chave. Mas também, menino. Sacou? Minha cópia daqui? Agora vamos lá, ó. Aí que tá, ó. Isso aqui é bem difícil de enxergar, eu só descobri 20 minutos atrás. Então vamos lá. Seguinte, se eu aplico uma força aqui, apliquei uma força. Esse cara aqui pode girar, não pode? O problema é, esse parafuso continua no mesmo lugar? Ele pode sair ou ficar mais fundo. Vai depender do Ó, esse é o movimento do parafuso, não dá pra nem desenhar aqui, ó. Ou ele pode sair da madeira ou da folha, porque se ficar girando, uma hora o parafuso sai. Mas ele não vai poder girar. Não, nem sempre. Não, mas Depende das caso forças. ele vai poder girar. Não, depende das forças. Se eu só tiver essa força, ele vai girar. Tá, peraí, tá onde? Tá no equilíbrio dos outros vezes. Não, eu tô em outro exemplo. Ah, tá. Então tá bom. Então tá. Outro exemplo, outra lousa, cara. Tá. Outra lousa. Então, ó, esse parafuso aqui, difícil enxergar, mas ele não fica perfeitamente na mesma posição. Ele pode ficar saindo, se você der muitas voltas no sentido de desparafusar, ou pode ficar entrando na lousa aqui, por exemplo. Se você girar no sentido de parafusar. Essa andadinha dele aqui, ó, na verdade é um vetor. É um vetor. É o resultado do momento aqui dá um vetor que é perpendicular com o plano. Ou é saindo da lousa ou entrando na lousa. Queria que vocês só perguntassem isso em eletromagnetismo terceiro colegial, mas já adiantei um pouco para vocês. O dia que tiver dois vetores multiplicando, o resultado dá um terceiro vetor e ele é ou saindo ou entrando da tela, de acordo com o seu desenho. É perpendicular aos outros dois. Ó, esse aqui está na vertical, ó. Esse eixo aqui está horizontal, ó. Tá vendo o eixo aqui? O eixo do parafuso, ó. Parafuso horizontal, a força está na vertical e o resultado está saindo para cá, ó. Tem uma regra da mão esquerda aqui, ó. Regra da mão esquerda que resolve esse negócio muito complexo, ó. Bota duas forças com 90 graus. A terceira é o resultado. Esse é o resultado aqui, ó. Um na horizontal, um na vertical. O terceiro vetor é saindo aqui. Dependendo se eu faço força para o outro lado, ó, pode ser entrando. É difícil de entender isso. Oi, pode falar. Conseguimos cair na nossa prova? Eu acho que não. Mas aí, ó. Isso aí. Essa Regra da mão esquerda? Tá louco, no terceiro colegial só. Agora. Eu nem no terceiro aprendi só no terceiro.
Alguém tentou me ensinar, mas não deu muito certo. Aprendi 20 minutos atrás esse negócio aqui. Então vamos lá. É sério? É a vida? Sim. Então, momento de uma força é vetorial, só que nem pergunta para onde que vai, que é difícil. É difícil imaginar. Não vão perguntar, dá a direção, sentido do momento desse cara. Direção, saindo da folha. Ou direção, sentido entrando na folha. É tenso esse negócio. Sentido entrando na folha, sentido saindo na folha. Vamos lá. É vetorial, mas tomar não vai cair pra você. Entrando na folha. No campo magnético faz sentido. Vamos lá. Entrando na folha, saindo da folha. Então é o seguinte, ó. Vou passar um exemplo pra vocês. A resposta aqui é vetorial. É vetorial. É que ele sai, ele pode Perguntar, entrar. porque se for responder sentido perpendicular à folha ou perpendicular à lousa, saindo da folha ou entrando na folha, nossa, o bagulho é tenso. Entrando na folha tem um símbolo assim, saindo da folha tem um símbolo assim, daí você deixa essa resposta. É sério? Você imagina a ponta de uma flecha. Se a ponta da flecha tá vindo na sua direção, aí você tá saindo. Se você atirou a flecha na lousa, as costas da flecha é o X. Daí, esse aqui é o entrando na folha, esse aqui é o saindo. As suas respostas do terceiro colegial eletromagnetismo vão ter isso aqui, tá bom? Se perguntarem, né? Se perguntarem. Caraca, que perguntas difíceis vocês fazem, hein? Vocês são poderosos. Então vamos lá. Fazer um exemplo com vocês. Imagine uma